Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Não perca esse mover, amém? Há uma unção de restituição neste lugar. Eu creio nisso, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Amém? Você está aí? Joel 2:25. Aleluia. Joel 2:25 diz assim, ó: restituei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviarei contra vós outros. Amém? Queridos, há uma unção de restituição aqui, eu creio nisso. O que o Anderson falou testificou no que eu vou falar para você. Há uma unção de restauração aqui. Há uma unção essa noite que Deus, Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio nisso. Queridos, essa palavra diz que o migrador, o gafanhoto, ele tem devorado os nossos anos, né? Tem devorado talvez a nossa vida com Deus, não só na nossa área financeira, mas em outras áreas. Um tempo atrás eu estava meditando sobre essa palavra aqui, e eu comecei a entender uma coisa, que quando a Bíblia se refere aqui que restituirei os anos que foram consumidos, nós podemos trocar essa palavra por tempo. E essa palavra tempo vem da palavra cromos. E a gente, quando vai se ligar com essa palavra, a gente chega na palavra Moloque, que é o devorador, o diabo que devora o seu dinheiro. Só que o que me chamou a atenção, que quando fala que os anos que foram, a gente liga a palavra tempo. E eu creio que a Bíblia está dizendo aqui que o diabo, ele não está comendo o seu dinheiro, ele está comendo o seu tempo. Gustavo, mas eu oferto e dizimo. Queridos, a gente precisa entender como que o diabo trabalha. A gente precisa entender a forma que ele planeja. Você pode até sair daqui e falar assim, ó: mais um dia no culto. Glória a Deus por isso. Queridos, o diabo, ele não está preocupado se você vem no culto ou não. Aliás, se você vem no culto, para ele tanto faz. A preocupação dele é se você está conectado com Deus. A preocupação dele, talvez você vem no culto, você adora a Deus, você vem aqui, dizima e oferta. Você sai daqui com aquele ar tipo assim, poxa, mais um culto. O diabo, ele vai até te aplaudir, mas o problema para ele é quando você começa a dobrar o seu joelho diante de Deus. Aí a situação muda, queridos. A gente precisa entender que muitas vezes o diabo, ele não pega o nosso dinheiro, ele vai consumindo, ele vai comendo, ele vai devorando o nosso tempo com Deus. Ele vai destruindo tudo aquilo que Deus vem planejando. E infelizmente, a gente às vezes libera palavras que o diabo, ele pega e fala: vou trabalhar em cima daquilo que ele está falando. Queridos, Deus é maravilhoso. Eu tenho passado por um processo com a Cássia, muitos daqui sabem. Ela teve, há uns 30 dias atrás, mais ou menos, um descolamento de placenta. A gente teve que sair correndo e ir para o hospital.
Ela ficou internada depois de, acho que 15 dias. Ela teve uma outra complicação, tivemos que sair correndo de novo. E agora, da última vez, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu acho que eu não aguento mais. Você vai entender o que eu quero te falar. Dessa última vez, a gente descobriu que ela estava com chama placenta prévia. E ela estava tendo bastante complicação, então assim, o médico afastou ela de tudo, né? De serviço, de tudo, de casa. O médico falou para ela, falou, ó, você só levanta para ir no banheiro tomar banho. E aí eu te pergunto, os deveres de casa e de tudo ficou para quem? Queridos, e eu fui ali na maior agitação e foi passando alguns dias, eu comecei a ficar com aquele fardo das mulheres para mim, né? E eu comecei a ficar cansado Queridos, eu falo um fardo não que isso seja algo difícil para as mulheres, mas pro homem, parar tudo e ter que lavar banheiro. Não que a gente não faça, mas ter que trabalhar, Ela não podia levantar da cama, ela não podia fazer nada. Aliás, não pode ainda. Numa quinta-feira eu entrei num desespero muito grande assim, porque eu senti um peso sobre mim muito grande mesmo, um peso mesmo, sabe, espiritual, mental, físico, tudo. O Levi, né, as crianças de férias. Eu estava de manhã fazendo café, sentado na cozinha. Queridos, aquilo me deu um nó na garganta e eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não aguento mais. Talvez para muitos não seja nem algo assim muito, né? Mas para mim foi algo que foi ajuntando. E eu comecei a chorar. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Aquele risco da Cássia perder ou não a criança e tudo mais. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. E aí me deu um surto assim, eu peguei e falei para a Cássia, eu falei, eu vou dar uma saída, montei no carro e saí meio que sem rumo assim, porque, tipo assim, veio um branco na minha mente assim, né? Parou tudo assim de funcionar. E aí eu fui indo, o Espírito Santo, em todo momento eu senti ele do meu lado. E eu parei perto da represa lá e comecei a pensar. Na hora que eu voltei em casa, o Senhor falou assim, ó, eu nunca te abandonei. Eu nunca deixei de ficar do seu lado. Tudo que você faz, não pareça, mas eu sempre estou do teu lado. Sempre. Queridos, na mesma hora Deus falou assim, ó, quer ver só? Na hora que o Espírito Santo falou comigo, quer ver só, o interfone lá de casa tocou. E eu não sei se ela está aí, a Aline lá do leite, eu acho que ela até ficou meio assim, porque na hora que eu abri o portão tinha uma cesta de café da manhã enorme. Aí na hora que eu olhei assim, gente, o Espírito Santo tinha acabado de falar comigo, eu comecei a chorar muito, né? Na frente dela ali assim, meio... E entrei e o Espírito Santo falou, viu só? Eu jamais deixei de ficar do seu lado. E aconteceu outros processos com a Cássia. Eu estava no hospital, ela estava nos casos de ser internada ou não. E eu sentei com ela, falei assim para ela, falei, linda, eu acho que é melhor a gente parar com o ministério infantil. Eu falei, porque eu não estou dando conta. Você não pode levantar da cama. Não pode fazer nada. Eu falei, Eu falei assim, segunda-feira, eu estava lá em Cajuru, porque a gente estava lá, né? Eu falei assim, segunda-feira eu vou lá, eu sento com o pastor Jefferson, explico para ele a situação, e não vai rolar mais não. Queridos, isso numa sexta-feira, por volta da meia-noite, eu deitado no chão assim para dormir, o Senhor parou de frente comigo, eu deitado, ele parou de frente comigo e falou assim, ó, eu não mandei você parar ainda.
Ele falou, não é o momento de parar ainda. E eu peguei no sono e dormi. Eu estava acabado, gente. Acabado. Aí vai o Gustavão ministrar para as crianças lá. Eu comecei a ministrar para elas e no meu pensamento estava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não estou dando conta nem lá de casa. E eu ministrando para elas e falando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Depois eu fiquei sabendo que naquele dia tinha uma criança lá, o menininho da Aline. Ele via Jesus passeando dentro da sala do administrativo. Ele via Jesus passava do meu lado, passava na minha frente, ele via tudo e Jesus ia pôr na mão em cada criança. E aí ele depois eu fiquei sabendo da história. Jesus parava, olhava para mim, dava um sorriso. Ah, queridos, Deus vai restituir. O que eu quero dizer com isso, não pare. Não pare. Não pare. Eu brinquei com as meninas da igreja da criança. Eu falei assim para elas, falei, gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou orando e falando para Deus que quem não entrar nessa igreja da criança para fazer esse negócio ferver aqui, eu comentando com elas, eu falei assim, eu estou orando para Deus tirar. Queridos, quase que eu saí. Queridos, o que Deus tem feito lá atrás é maravilhoso. A gente foi convidado para ministrar em Jardinópolis, num culto para as crianças lá. No final o negócio pegou fogo, de um tanto lá que, né? Tem vezes de eu parar ali atrás. Por que eu estou falando da igreja da criança? Porque é um ministério e a gente não pode parar o nosso ministério. A gente não pode parar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Queridos, o que Deus tem feito ali é maravilhoso. Crianças tendo experiências e vendo anjo. Crianças escutando. Teve uma criança que chegou para mim e falou assim, tio, tá chovendo? Eu falei, não tá. Ela falou, tá. Eu falei, não tá. Ela, tio, tá chovendo? Eu falei, não tá chovendo. Ela falou, tá chovendo. Eu falei, tá chovendo porque eu quero ouvir também. Escutando o som de chuva e de cachoeira, som de muitas águas. Queridos, não pare o seu ministério. Se você parou, é o momento de voltar. Deus vai restituir aquilo que o diabo tomou de você. Eu creio nisso, queridos. Fique de pé, vamos orar. Não pare. Não pare. Não é o momento de parar, queridos. Não é o momento de parar. Deus, Ele está movendo e fazendo algo muito maravilhoso nesse tempo, nessa geração. O que Deus tem feito na minha vida e na vida da Cássia e no meu ministério é impressionante. Muitos de vocês podem olhar e pensar assim, poxa, mas o teu ministério não é música? Era, ou é ainda, eu não sei, mas Deus falou comigo. Já contei isso 200 vezes, mas Deus falou comigo. Se prepara, você vai assumir o ministério infantil. Depois de 3 meses, o Jefferson me chamou. Passou mais 3 meses, Deus falou para mim de novo, agora eu vou te tirar do ministério de louvor. Eu quero você inteiro no ministério infantil. Eu falei, mas Senhor... Ele falou, se prepara. Passou mais 3 meses, o Jefferson chegou em mim e falou assim, ó, dá um tempinho do ministério de louvor, fica com a igreja da criança. Querido, você quer ver Jesus, vai lá na igreja da criança. Você quer ver Jesus, vai na igreja da criança. Já teve vezes de eu estar parado lá e falar para mim mesmo, colocar uma música e falar assim, eu não vou fazer nada. Eu coloco uma música na hora que eu vou orar para encerrar, eu escuto assim, ó. Aí eu dou uma olhada assim, já tem uma criança chorando. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, vai pegar. Ah, queridos, o que Deus tem feito com essas crianças. Eu quero ter a liberdade de falar com vocês rapidinho. Lá não é creche. Lá não é um lugar onde você coloca o seu filho para ficar à vontade aqui. Querido, se você souber o que eu tenho ouvido de crianças lá. Rapidinho, gente. Uma vez uma criança chegou em mim e falou assim, tio, você não sabe o que eu estou ouvindo agora. Estou ouvindo rap. Eu falei, pode crer, mano, eu também ouço.
Aí eu falei assim, você está ouvindo o pregador Lu? Ela olhou para mim e falou assim, eu não conheço. Eu falei, o que você está ouvindo? Aí ela falou o nome de uma banda que eu ouvia com os meus amigos fumando maconha e planejando assalto de bicicleta e moto. Eu falei assim, o que você está ouvindo? Aí ela, tio, aquele CD lá mesmo, Sobrevivendo no Inferno. Lá não é creche, viu? Pensa bem na hora de você deixar o seu filho lá. Jesus tem manifestado lá de uma forma que você não tem noção. Você não tem noção. E depois de um tempo, eu fiquei tão desesperado. Falei, meu Deus do céu, não é possível. E aí eu comecei a orar, e depois de um tempo, graças a Deus, essa criança chegou em mim e falou assim, que quando ela colocava esse tipo de música, ela tinha uma ânsia de vômito muito grande assim, sabe? Passava mal e ela falou assim, tio, não consigo ouvir mais. Eu falei, obrigado, Jesus. Como se diz o pastor Hernani, nós somos perigosos. Aquela galerinha lá então, vocês não têm noção. Queridos, como eu tenho amado aquelas crianças. Você não tem noção. Ai, vamos orar, senão... Fica para a próxima. Quer ver Jesus? Vai lá. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restitui tudo aquilo que o diabo tem tirado de nós. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos agora os nossos dízimos, as nossas ofertas, como gratidão a Ti do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nós somos gratos por Ti, Deus. Somos gratos porque a Tua palavra, Deus, é a nossa fortaleza. Eu acredito na Tua palavra, Deus. E obrigado, Deus, por todas as vezes que vem aquele sentimento de desistir, o Senhor sempre vem, aparece e fala, não é a hora ainda. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Queridos, você tem um desafio agora de orar pela igreja da criança todos os dias, amém? Pode trazer o seu dízimo e suas ofertas.